Olá, pessoal! Como estão vocês? Espero que bem. Eu estou aguardando o contato da turma A3 por e-mail. Para quem ainda não sabe, o e-mail é cienciasdofec@gmail.com. Esse é o nosso canal de contato. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês precisam entrar em contato comigo por esse e-mail, tudo bem? Bom, agora sim, vamos começar o nosso conteúdo da semana. Vamos abordar na aula de hoje a parte 2 sobre glândulas endócrinas. Nós vamos trabalhar as doenças que ocorrem no sistema endócrino. Vamos lembrar quem é o sistema endócrino? O sistema endócrino ele é formado por glândulas localizadas em diversas partes do corpo e essas glândulas são responsáveis pela produção de substâncias chamadas de hormônios. Os hormônios são estruturas tão pequenas, menores que vírus e bactérias, mas eles são capazes de derrubar um homem. Ou seja, qualquer desequilíbrio na produção dessas substâncias provoca sintomas muito desconfortáveis, como por exemplo, queda de cabelo, o ganho de peso, fraqueza, irritação. Tudo isso pode ser originado por uma quantidade, né, de hormônio de maneira alterada. Você tem uma produção excessiva ou uma produção diminuída, tá? Bom, continuando. As doenças endócrinas, elas geralmente acontecem por dois motivos. Ou a glândula, ela produz hormônio além do necessário, ou seja, ela secreta hormônios numa quantidade superior ao que deveria. Nós chamamos isso de hiperfunção, ou por uma deficiência, uma quantidade de hormônio inferior ao que deveria ser produzido. A isso chamamos de hipofunção. Bom, então os problemas hormonais podem ocorrer tanto por uma alteração na forma ou na função das glândulas endócrinas. Se, por exemplo, a hipófise, que foi uma glândula que a gente abordou na aula anterior, ela produziu o hormônio do crescimento, o GH, produzir de maneira diminuída, isso pode fazer com que o adolescente ele cresça menos do que ele deveria. E se ela, por exemplo, trabalhar em excesso, ou seja, produzir hormônio além do necessário, ela pode provocar o gigantismo. Então, nós temos aí um exemplo de hiperfunção, né? Que é o caso dela trabalhar demais e causar o gigantismo, e a hipofunção, que é ela trabalhar de menos e o adolescente acabar não crescendo o que deveria. Tudo bem? Bom, se surgirem, por exemplo, problemas nos ovários e nos testículos, né, que a gente viu na aula passada, que são gônadas sexuais, ou seja, são as glândulas sexuais femininas, os ovários, e masculinas, os testículos, se surgirem problemas nessas glândulas, por exemplo, podem ocorrer situações de infertilidade, tá? Então, pessoal, a gente pode observar que os hormônios, eles existem graças ao sistema endócrino, que é formado por várias glândulas essas espalhadas por várias regiões do corpo e orientados a partir de um eixo central, que é lá no cérebro, certo? Então, pessoal, qualquer desequilíbrio que possa vir a ocorrer nesse sistema pode levar a diferentes tipos de doenças, como eu exemplifiquei aqui na apostila de vocês. A gente tem o exemplo do hipertireoidismo, o hipotireoidismo, doença de Edson, acromegalia, diabetes, a baixa estrutura em crianças, como eu citei até o exemplo, distúrbios da puberdade, da função reprodutiva. Enfim, qualquer desequilíbrio na produção de hormônios pode desencadear a diferentes tipos de doenças, tá certo? Logo abaixo, nós temos aqui 3 questões, são atividades simples, perfeito? Bem tranquilinho de ser trabalhado. Vocês conseguirão realizar essas atividades fazendo a leitura da apostila e ouvindo o áudio. Bom, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço e até a semana que vem.